Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Ricardo Ribeiro e este é um dos vídeos do treinamento online de inteligência emocional e hoje nós vamos falar sobre resiliência. Resiliência é uma palavra que teve origem na física, mas tem sido muito aplicada nos dias de hoje nos assuntos envolvendo ciências humanas e coaching, psicologia, motivacional. Resiliência é explicado muito bem através desse pequeno objeto, essa pequena liga elástica. Observa que coisa interessante. Todos nós que já tivemos um elástico na mão, sabemos que se você pegar um elástico como esse, você esticar esse elástico ao máximo que você puder, quando você terminar e soltar o elástico, ele vai voltar ao seu estado inicial. Independente da pressão que ele sofreu, independente do atrito, das forças externas que tiraram ele daquela posição original que ele estava, o elástico ele teve essa capacidade, digamos assim, de se reinventar, de voltar ao seu estado inicial. Isso é resiliência. Isso nós vemos na natureza, quando a ventania enverga um coqueiro, uma palmeira, até o chão. E essa palmeira, ela, depois que o vento acaba, ela volta à sua posição natural, como se nada tivesse acontecido. A minha pergunta, dentro do nosso contexto de inteligência emocional, é essa. Você se considera uma pessoa resiliente? Você se considera uma pessoa que enverga, mas não quebra? Uma pessoa que é esticada, é pressionada, é agitada, mas quando as situações melhoram, quando você consegue botar na sua cabeça, eu quero voltar ao estado inicial, eu quero voltar ao estado inicial, eu preciso estar naquele estado inicial. Quando você bota isso na sua cabeça, você é capaz de se reinventar, de voltar a essa posição tão importante. Uma pessoa com inteligência emocional, ela precisa ser resiliente, ela precisa ser capaz de voltar a essa posição. É claro que nós temos sentimento, nós temos emoções, as coisas acontecem, mas essa capacidade de virar a página, de dar a volta por cima, de respirar fundo e dizer: eu preciso do meu controle emocional, eu preciso da minha cabeça no lugar, e fazer valer aquela antiga música que diz: levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Isso é muito importante para todos aqueles que querem alcançar sucesso na vida. Eu tenho certeza que se você está assistindo esse vídeo, esse treinamento, é porque você não está satisfeito com o fracasso, você não está satisfeito com a desgraça. A depressão é exatamente o contrário da inteligência emocional. Uma pessoa deprimida é uma pessoa que perdeu a fé nas pessoas, perdeu a fé na vida, perdeu a fé no futuro e perdeu a fé nela mesma. Agora você, com certeza, principalmente a essa altura do campeonato, no 9º vídeo do treinamento de inteligência emocional, você quer viver, você quer sonhar, você quer conquistar, você quer se relacionar, você quer ganhar dinheiro, você quer alcançar o melhor que a vida tem para você. E para isso, acredite, resiliência é uma chave fundamental. O importante é que todos nós possamos ter um emocional, de certa forma, blindado. Seria muito bom se isso acontecesse. Seria muito bom se o mundo estivesse caindo e você tranquilamente ali olhando e pensando: o mundo está caindo, o que eu vou fazer? As coisas ruins estão acontecendo, eu preciso estar com a minha mente no controle. Seria maravilhoso, mas a verdade é que somos humanos. A verdade é que nós temos emoções. Se de repente você estiver aí concentrado assistindo o meu vídeo e alguém vier por trás de você e der um grito, fizer uma brincadeira de mau gosto, jogar uma panela no chão, estourar uma bombinha, você vai se aborrecer, você vai se estressar, talvez você vai entrar naquele estado de bater ou correr, ou você parte para cima, ou você se joga longe. E, de repente, você vai olhar e você vai pensar: peraí, isso daí é uma brincadeira, alguém fez uma brincadeira. É uma brincadeira de mau gosto, mas é uma brincadeira. E eu quero voltar a assistir o vídeo. Então, você foi resiliente. Há um tempo atrás, eu soube que nessas pegadinhas da televisão, nos Estados Unidos, alguém foi fazer uma brincadeira de mau gosto, uma pegadinha. Um adolescente entrou dentro de um latão de lixo, muito comum nas ruas dos Estados Unidos, e esse adolescente ficou dentro do latão de lixo, com um latão tampado, e aí uma pessoa foi jogar o lixo dentro do latão. Aí o adolescente abriu a tampa do lixo assim e jogou o lixo para fora. Aí aquela pessoa se assustou, e essa pessoa tinha um revólver,
ela puxou o revólver e deu 3 tiros dentro do latão de lixo. Imagina o que nós somos capazes de fazer quando estamos com a nossa emoção abalada, o que nós somos capazes de fazer quando o nosso elástico está fora da sua posição normal. Então, aprenda conosco nesse vídeo como ser resiliente. Antes disso, vamos dar aqui algumas definições, alguns exemplos. O que é ser resiliente? O que nós chamamos também de resistente emocionalmente. Uma pessoa com resiliência é uma pessoa com resistência emocional. Uma pessoa que não desaba emocionalmente. Uma pessoa que não se desestrutura. Uma pessoa que consegue voltar ao estado mental favorável sempre que achar importante e necessário. Aquela pessoa que dá a volta por cima tem a capacidade de administrar emoções complexas, capacidade de administrar emoções difíceis. Porque, queira ou não, nós somos atacados por pressões que o tempo inteiro tentam nos tirar da nossa posição. Há muitos anos atrás eu fui diagnosticado com hipertensão arterial. Interessante é que, na época, isso já deve ter praticamente 15 anos, eu procurei grandes cardiologistas do Rio de Janeiro e quando eu fui examinado por eles, alguns deles falaram para mim: Ricardo, o teu caso é um caso muito grave porque a sua pressão sistólica está se juntando, se aproximando muito da tua pressão diastólica e isso não é comum, né? Às vezes a pessoa está lá, sei lá, 16/12, então uma subiu demais, mas a minha juntou 14/13, isso foi uma raridade, deu o que falar nas clínicas por onde eu passei. E eu ficava tentando entender por que a minha pressão está subindo tanto. E aí um dia, a maioria dos meus alunos que estão me assistindo aí são cristãos e sabem que eu sou pastor, e eu fui numa reunião de oração. E numa reunião que ninguém sabia o que estava acontecendo comigo. E aí a pregadora da reunião, dentro de um salão de cabeleireiro, lá em Ipanema, no Rio de Janeiro, ela olhou para mim e disse assim: olha, Deus está dizendo que você tem sofrido muitas pressões sobre a tua cabeça, sobre a tua emoção, pressão no trabalho, pressão em casa, pressão no dinheiro, na vida financeira. E o inimigo está querendo destruir a sua vida por isso. Aí eu, peraí. Pressão alta, pressões no trabalho, pressões em casa, pressões na vida financeira. Tem alguma coisa errada. E eu comecei, eu mesmo, a tentar me acalmar, a tentar me manter no controle, a tentar não me aborrecer. E acredite, o meu problema de pressão desapareceu. Então, é claro, por uma orientação médica, a gente continua tomando o comprimidinho no horário certo, direitinho, mas aquele problema grave desapareceu. Por quê? Porque as pressões que a medicina dizia que era um problema físico, na verdade era um problema psicossomático, ou seja, começou na mente, começou no coração, começou nas emoções e acabou movendo com o meu físico. Somos pressionados o tempo inteiro. Não é? Então, a pressão financeira, a pressão de entregar algo no prazo. Às vezes você até no trabalho tem que entregar algo no prazo com medo de ser exortado, com medo de ser advertido, demitido. A pressão de você estar frustrado com algo que aconteceu que você queria que fosse diferente. A pressão por causa de problemas de saúde, problemas na família, a morte de um parente, aquela situação que abalou o seu emocional. A pressão de estar preso em um ambiente que você não gostaria de estar. Não é? Tanto na vida profissional, em qualquer outra área. Então, tudo isso vai fazer o teu elásticozinho esticar. E, possivelmente, se esse problema não resolver sozinho daqui a um dia, daqui a uma semana, esse elástico vai ficar esticado. Enquanto esse elástico estiver esticado, todas as suas ações serão resultado de uma emoção abalada. Todas as suas ações serão resultado de um estado mental caótico, patético. Portanto, você deve encontrar o botãozinho que aperta para o elástico voltar ao estado original. Isso aí é controle mental. Isso daí é resistência emocional. Isso aí é inteligência emocional. Então vamos lá, queridos. Os 5 pilares da resiliência. Primeiro pilar: positividade voluntária. O que é positividade voluntária? Para você se tornar uma pessoa resiliente, aprenda a ver o lado bom das coisas. Até mesmo naquela situação que aparentemente não há lado bom.
Procure encontrar algo para dizer para você mesmo. Há algo bom nisso. A Bíblia fala sobre isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando nós olhamos para o lado bom, quando nós somos positivos, nós começamos a nos acalmar e olhar soluções, olhar oportunidades. Peraí, aconteceu algo que eu não queria, aconteceu algo que eu não gostava, aconteceu algo que eu não esperava. Mas ao invés de eu ficar aqui extremamente pressionado, abalado, eu vou olhar, eu vou encontrar algo bom, eu vou tentar aproveitar alguma coisa boa, ainda que esse algo bom seja pequeno em relação à parte ruim que aconteceu, esse algo bom pode transformar a minha vida, pode ser uma grande oportunidade. Eu preciso ter positividade voluntária. Segundo pilar, flexibilidade. O que é flexibilidade, gente? É estar desapegado a coisas, estar desapegado a bens, estar desapegado a pessoas, a resultados. Como funciona isso? Imagina que você tem um carro e esse carro bateu. E aí, lá vai você, elástico esticado. Mas, se você é desapegado, você vai respirar fundo. Poxa, meu carro bateu. Que triste. Eu gosto do meu carro. Mas não tem problema. Vamos botar o carro para consertar. Eu não tenho dinheiro para consertar o carro? Bota o carro na garagem. Eu vou andar de ônibus. Quem sabe eu não encontro uma oportunidade aí dentro do ônibus. Quem sabe eu não vou fazer um amigo novo dentro do ônibus. Então, você já está juntando aqui a flexibilidade, né? Porque você não está apegado, e a positividade. Você tem um amigo que você gostava muito, esse amigo resolveu brigar contigo, não quer conversa contigo, foi embora. Tranquilo. No momento certo eu vou atrás. Também, se não quiser mais, eu faço outro amigo. Ninguém é insubstituível. A questão é, eu sou flexível. Então, se tentar me pressionar de um lado, eu vou encontrar a resposta do outro. Terceiro pilar da resiliência é a tolerância à frustração. No lugar de você ter traumas, tenha experiências. Não é? Uma analogia muito interessante é a analogia daquela pessoa que, quanto mais trabalha com a ferramenta, com a enxada, aquele homem que fazendeiro, que está trabalhando com aquela enxada todo dia. E aí, no final do dia, ele olha para suas mãos estão cheias de calo, estão cheias de calo. E as bolhas nas mãos, as feridas nas mãos. Esse homem, ele tem duas maneiras de ver esses calos. Uma delas é dizer assim, eu não vou mais trabalhar com isso não, a minha mão está toda ferida, a minha mão está toda arrebentada, esse trabalho não presta, Deus me livre, eu não quero mais trabalhar com isso. Então, ele está olhando por uma ótica traumática, ele está olhando por uma ótica paralisante. Agora, ele pode olhar para esses calos e pensar, que maravilha, olha, depois de um dia de trabalho, a minha mão já começou a fazer calos. Significa que daqui a uma semana a minha pele vai estar mais grossa, eu vou pegar a enxada e nunca mais vou sentir esse tipo de dor. Então, ele parou de olhar por uma ótica paralisante e ele encontrou aqui algo que possa ter um valor para ele. Isso é tolerância à frustração. Ao invés dele ter um trauma, ao invés dele olhar para aquilo com dor, com tristeza, com frustração, ele vai ver vantagem nisso. Ele foi tolerante com ele mesmo, ele foi tolerante com a situação. O quarto pilar da resiliência é o protagonismo. Já falei sobre isso no último vídeo. A diferença entre você se vitimizar e você se tornar o protagonista da situação. Porque o vítima é aquele coitadinho que fala assim, o meu carro bateu, eu fui desempregado, minha mulher foi embora, aconteceu uma coisa terrível, eu amputei meu pé, meu Deus do céu, eu não tenho mais valor na vida. É triste, a situação realmente é triste. Mas se você ficar se vitimizando, não vai adiantar nada. Agora, o protagonista é aquele que entende que a história dele é um filme, é um livro, né? É uma história, e ele vai assumir o papel principal dessa história para que essa história se transforme em uma grande superação. Então ele olha para a história e fala assim, peraí, eu não quero ser vítima, eu quero ser protagonista. O que eu posso fazer para isso aí ter um final feliz? Porque qualquer boa história tem momentos difíceis. Qualquer boa história tem um desenvolver, um desenrolar, onde os obstáculos são terríveis e principalmente o último obstáculo, que é o grande vilão, ele vai ter que ser vencido para a história ser uma história fantástica. Os melhores livros, os melhores filmes, as melhores novelas, os melhores desenhos animados, até mesmo os jogos de videogame, trabalham com esse princípio. Por que não a nossa vida? O nome disso é
O ciclo da história, ou a jornada do herói. Se você tiver um tempinho, entra lá no YouTube, escreve Jornada do Herói, você vai perceber que existe um script para que uma história seja uma história de sucesso. E aplique a jornada do herói na sua vida. E em quinto lugar, o quinto pilar da resiliência é autoestima. Eu não poderia dar aqui uma aula sobre resiliência e sobre inteligência emocional sem falar sobre autoestima. O que é autoestima, gente? Autoestima é estar de bem com a vida, estar de bem consigo mesmo. É você gostar de você independente das circunstâncias. É você gostar da vida independente das circunstâncias. Né? Você olhar e pensar, eu já passei por isso, eu já passei por aquilo, mas eu sou um vencedor. Eu estou passando por isso agora, mas isso não significa que a vida não preste. Isso não significa que eu não presto. Eu presto, a vida presta. Isso é uma situação complicada, mas eu preciso vencê-la porque eu mereço. A autoestima é você entender que vale a pena caminhar mais uma milha. Vale a pena lutar mais um round, porque com certeza o final vai ser um final de superação. Então, positividade voluntária, flexibilidade, tolerância à frustração, protagonismo e autoestima. Os 5 pilares da resiliência. Se nada disso que eu falei até agora foi suficiente, eu vou dar algumas outras dicas rápidas sobre o que fazer para ter resiliência. Em primeiro lugar, olhe nos olhos do problema. Problema aconteceu, meu querido. Não se esconde, não vai dormir, não vai se esconder debaixo da coberta. Não fuja. Olhe o problema nos olhos, enfrente a situação. O que tem para ser feito? O que eu posso fazer? Não é? Davi venceu Golias porque ele se aproximou, olhou nos olhos e falou, olha, eu vou te derrubar. Você é grande, mas eu acredito em mim. Você é grande, mas eu já matei um leão, já matei um urso, e você vai cair também. Segundo, aceite o que está acontecendo, ainda que você não concorde. Coisa mais absurda é quando uma tragédia acontece na vida da pessoa e a pessoa fica dizendo assim, eu não aceito isso, eu não aceito. Já aconteceu. Como é que você não aceita uma coisa que está acontecendo? Como é que você não aceita uma coisa que está acontecendo? Aceite, peraí, eu aceito. Aceito, não gosto, é ruim e eu vou mudar esse quadro. Se eu não puder mudar esse quadro, eu vou ter que me adaptar a ele. Mas eu não posso fingir que isso não está acontecendo. Terceiro, escolha um momento para virar a página. Virar a página é importante, gente. Levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Em tudo na vida. O rei Davi, ele perdeu um filho. Perdeu. E o filho morto, ele chorou. Até o momento que ele pensou e disse, quer saber? Eu vou levantar e vou fazer outro filho. E ele foi lá e fez Salomão, o homem mais sábio de todos os tempos, o homem mais rico que já existiu. É claro que deve ter sido muito ruim, muito difícil ter perdido um filho. Mas se Davi não virasse a página, até hoje ele estaria chorando. Então, algumas áreas na nossa vida, nós temos que entender, acabou, perdi. Perdi, mas eu vou virar a página e terei uma vitória. O time de futebol é assim, ele perde, todo mundo zomba, todo mundo humilha, e o time se reúne, se preparam e entram no outro campeonato e vencem. Virar a página é importante. Em que área da sua vida você precisa virar a página? Pensa nisso aí com carinho. Tome atitudes mais inteligentes do que emocionais. Na hora da pressão, na hora que o elástico está esticado, para que ele volte ao lugar. Não vá pela emoção. Respira fundo, pega o coração, guarda numa caixinha, prende com um cadeado, bota o cérebro no lugar e diga, o que eu vou fazer? Não é o meu coração, não é a minha vontade que vai mandar agora. A minha vontade está abalada, a minha emoção está abalada, mas o meu cérebro continua incorruptível. Tome decisões inteligentes. Tenha um mentor. Mentor é muito importante. Na hora que você está passando por uma crise, por uma luta, por um desgaste emocional, por um abalo emocional, é importante você ter alguém que você pode procurar e dizer assim, me dê um conselho, me dê uma dica, me dê uma direção, escolha um mentor. Eu trabalho como coach, muitas pessoas me contratam para ser mentor delas. Dentro do ministério, além de pastor, eu cuido de pastores, eu dou cobertura espiritual para pastores, porque muitos precisam de mentor. Mas eu também preciso. Então eu tenho sobre minha vida um coach,
eu tenho sobre minha vida consultores e eu tenho sobre minha vida um líder espiritual, um pastor. Em cada área da minha vida, eu sei direitinho a quem perguntar, a dizer, olha, eu não estou em condições de falar, eu não estou em condições de decidir. O que o senhor acha que eu deveria fazer? E esse mentor vai me ajudar. Algumas vezes, dependendo da situação, eu contrato um coach profissional na área que eu estou trabalhando. Olha, quanto é a tua sessão? R$1.000, R$500? Eu preciso de uma sessão contigo para você me ajudar a me apontar como uma flecha, porque eu não posso errar o alvo, eu não posso dar ao luxo de errar o alvo, porque meu elástico está esticado. Decida não morrer em Marte. Isso aqui é muito interessante, quem não entende essa analogia, fica, poxa, que história é essa de não morrer em Marte, né? Mas eu quero aconselhar, inclusive, a todos vocês assistirem um filme que quase foi o ganhador do Oscar agora de 2016, chamado Perdido em Marte. Se eu não me engano é esse nome mesmo, Perdido em Marte. Estrelado por Matt Damon. E o que acontece é que esse rapaz, ele é um astronauta, junto com a sua equipe estão fazendo um trabalho em Marte, e de repente há uma tempestade de areia terrível, e raios, e etc. E a equipe vai embora e deixa ele em Marte pensando que ele estava morto. No dia seguinte ele acorda em Marte, sem telefone, sem tecnologia quase nenhuma, sem equipamento, sem comida, com um vergalhão que atravessou a barriga dele de um lado para o outro, quase morto. E ele acordou em Marte sozinho. E ele chorou, ele gritou, ele gemeu. Até o momento que ele pensou o seguinte, e ele disse isso no filme: eu não vou morrer em Marte. No momento que ele disse isso, ele começou a tomar pequenas decisões, uma depois de outra, uma depois de outra, uma depois de outra. Ele ficou, se eu não me engano, 4 ou 8 anos andando, fazendo algumas coisas em Marte. E, incrivelmente, ele descobriu uma maneira de se comunicar com o planeta Terra. Incrivelmente, ele descobriu uma maneira de comer e beber. Incrivelmente, ele descobriu uma maneira de plantar em Marte. Incrivelmente, ele descobriu uma maneira de viver. E ele venceu, ele saiu de Marte, voltou para o planeta e se tornou um grande exemplo de conquista. É claro que não é história real, mas esse filme ele traz verdades muito sérias, muito profundas sobre superação. E a primeira verdade, que é uma verdade absoluta: decida não morrer em Marte. No momento em que você diz, eu não vou ficar na situação que eu estou agora, não gostei disso, não quero isso, eu não vou morrer em Marte, com certeza você vai descobrir uma maneira de sair. Agora, o nosso cérebro, antes de qualquer coisa, ele vai dizer, não tem jeito. É isso aí, é o fim. Diga para o seu cérebro, quem decide isso sou eu. E quem decide isso é Deus. Eu não vou morrer em Marte. E para finalizar, crie um plano de ação. O que é um plano de ação? É você criar uma estratégia para sair da situação. A maior parte dos problemas só não são vencidos porque nós não criamos estratégias. Então, estratégia é o seguinte: hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, eu vou procurar fulano, vou conversar com Beltrano, eu vou investir o fulano, eu vou pagar isso, eu vou movimentar isso, eu vou doar isso. De qualquer maneira, sem estratégia você não chega a lugar nenhum. Ok, gente? Então, toda essa preciosidade desse vídeo deve ser praticada por você. Como eu sempre digo, se necessário, assista outras vezes, mas eu quero que você se torne uma pessoa resiliente. Eu quero que você seja igual um elástico. Esticaram você, não tem problema. É só largar que você vai voltar ao normal. Ok, gente? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveite o máximo do curso. Até a próxima.